Boa noite, irmãos. É um prazer vê-los novamente aqui essa noite, nosso terceiro encontro, tratando sobre escatologia, especificamente sobre a questão do milênio. Hoje, segundo a programação, nosso último encontro, e como prometido desde o nosso primeiro encontro, nós vamos hoje fazer uma exposição, vou fazer uma exposição de Apocalipse 20, verso 1 a 6, e por isso quero convidar você a abrir nesse texto. Esse será o nosso texto de hoje. Eu vou passear e usar vários outros textos ao longo dessa palestra, e por questão em prol da gravação é que eu vou fazer a leitura desses textos. Alguns eu vou anotar aqui, outros eu vou só mencionar. Você pode anotar aí no papel de anotação, no caderno, alguma coisa assim. Segundo o nosso informático Silas, todas essas palestras estão disponíveis já na internet. É onde? No Facebook da igreja? YouTube da igreja? Ótimo. Então você pode olhar lá e compartilhar se você achar interessante. Apocalipse 20, verso 1 a 6, esse é um texto fundamental e bastante debatido sobre essa questão do milênio. Vou aguardar até que todos cheguem lá para a gente começar a leitura do texto. Tudo bem? Apocalipse 20, verso 1 a 6, assim nos diz Cristo através de João. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que ela é fonte de instrução, de aplicação, verdade para nós. E ela tem, entre outros propósitos, de nos corrigir, de nos educar, de nos transformar em nosso coração, em nosso ser, a fim de que sejamos cada vez mais e a cada dia mais parecidos com Cristo, a perfeita imagem do Deus invisível. Por isso, Senhor, nos abençoe nesta noite. Clareia os nossos corações, dá-nos o equilíbrio, a ponderação, a sensatez para tentarmos compreender todos os assuntos da maneira correta. E possamos, ó Deus, nisso sermos confortados, exortados, acalentados em nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, de forma que o conhecimento que iremos compartilhar aqui possa nos fazer de nós mais piedosos, mais voltados para Ti, mais conscientes do Teu plano, das Tuas intervenções e ação no nosso mundo com vistas à nossa salvação e ao cumprimento do Teu propósito de redenção estabelecido antes da fundação do mundo. Abençoa-nos, ó Pai, orienta-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o meu grande desafio nessa noite tentará ser expor em cerca de 50 minutos, cerca de 1000 anos que o texto nos fala. Mas a gente vai seguir em diante, só recapitular aquilo que nós vimos nos últimos 2 encontros, de forma que quem veio hoje pela primeira vez não se sinta como que caindo de paraquedas, e aqueles que já vieram nos 2 encontros anteriores possam relembrar. No nosso primeiro encontro, nós falamos de forma breve sobre a perspectiva escatológica geral do Novo Testamento. Uma das coisas mais importantes é de que, para o Novo Testamento, os últimos dias já começaram. O ministério terreno de Cristo deu início ou inaugurou o que nós chamamos de a nova era escatológica, o princípio do fim. Tanto Paulo quanto Pedro e demais autores bíblicos, eles já se viam nos últimos dias. Isso aqui é importante para entendermos que o assunto do milênio é apenas um dos assuntos a respeito de escatologia.
No nosso segundo encontro, então, nós falamos sobre as correntes milenistas. E por que eu falei das correntes milenistas antes de falar do texto de Apocalipse 20? Alguns poderiam perguntar, mas você não poderia fazer de forma contrária? Expor Apocalipse 20 e então falar das linhas milenistas. Essa ordem é porque para expor Apocalipse 20, eu já tenho que pressupor em certa medida que você tem algum conhecimento do assunto ou as divisões sobre o assunto. Então, por isso é que eu falei sobre o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo no nosso segundo encontro. Todo esse material está no computador da igreja, algumas coisas eu vou escrever aqui para a nossa mensagem, a nossa palestra de hoje. Então, hoje nós vamos chegar ao texto em si de Apocalipse 20, verso 1 ao verso 6. Então, falando já agora do texto, esse texto ele é fundamental em singular para a exposição desse assunto. Primeiramente porque ele é o único texto em toda a Escritura que menciona ipsis literis em todas as palavras a questão do período de 1000 anos. Então, é o único texto que tem essa expressão categórica. É claro, existem vários outros textos que auxiliam na compreensão deste que nós lemos hoje, mas é o único texto bíblico que traz exatamente essa expressão 1000 anos. Também é o único texto que vai mencionar a expressão primeira ressurreição. Você não vê isso em nenhum outro texto da Bíblia, bem como a expressão segunda morte. São expressões peculiares a Apocalipse 20. E como eu falei na semana passada, o debate, as divergências sobre esse texto são muitas. Então, eu vou tentar caminhar aqui com vocês nessa noite, explicando uma forma de entender, de ver e interpretar a Apocalipse 20 que não é exclusiva, não é a única, mas, e aqui diante de vários estudos, eu não estou sozinho nisso, e não há também unanimidade em todos os aspectos, mas é uma interpretação que já tem vários autores, principalmente na segunda década do século XX, que têm trabalhado nessa perspectiva. E, na verdade, é, entre outras coisas, uma perspectiva que traz elementos novos, elementos literários. Ao mesmo tempo, eu vou mencionar alguns nomes de autores cristãos desde o século IV, que já têm debatido esse assunto e que, em muito, nos ajudam a entender que a forma de compreender o milênio e enxergar a escatologia que nós temos hoje, ela não é algo novo, não é algo inédito. Outros autores trabalharam durante décadas, durante anos sobre esses assuntos, então não é nada ao mesmo tempo inédito e nem mesmo algo que seja só a repetição da tradição. Existem alguns elementos que têm sido estudados no livro de Apocalipse. Eu, por exemplo, tenho me dedicado a estudar algumas expressões verbais do livro e outros autores, inclusive, vale mencionar que boa parte dessa palestra de hoje ela é fundamentada nos escritos, nos estudos mais recentes do pastor Leandro Lima, professor do Andrew Jumper, que também é da área de Novo Testamento, que tem vários trabalhos já escritos sobre Apocalipse. Vale dar uma conferida, se você quiser eu passo as referências depois. Então, muito que eu vou falar hoje é parte do que ele também já tem defendido e algumas coisas que ele não tratou por questão de tempo em encontros, inclusive da Fé Reformada aqui em Goiânia, mas que eu vou tratar por questão do nosso propósito aqui. Até aqui todo mundo junto? Podemos caminhar? Ok. A primeira tarefa em relação a Apocalipse 20 é tentar demonstrar de que tipo de milênio e reinado milenar que nós estamos tratando. Quando nós falamos do milênio, então a grande questão é de que milênio o Apocalipse trata. E para chegar à resposta a essa pergunta, é que nós temos que fazer um percurso no próprio livro de Apocalipse para entender a relação de Apocalipse 20 com o restante do livro. E aqui eu quero que você me acompanhe. Em alguns elementos eu vou ter que ser rápido para tentar explicar alguns elementos fundamentais da interpretação de Apocalipse 20. O primeiro elemento é sobre se Apocalipse 20 ele é uma continuação cronológica de Apocalipse 19 ou não. Porque a perspectiva pré-milenista, que eu vou falar brevemente aqui, ela trabalha com uma interpretação que vai dizer que o Apocalipse 19 continua depois cronologicamente em Apocalipse 20. Então, Apocalipse 19 você tem a chamada Batalha do Amargedon, e então Apocalipse 20 vem a questão do reino milenar, antes da segunda volta de Cristo. Então essa é a perspectiva pré-milenista, que vai entender os 1000 anos de forma literal, são 1000 anos contados. Só que a gente já falei brevemente na semana passada, agora eu vou explicar mais em Apocalipse 20,
Essa interpretação literalista e cronológica do livro de Apocalipse, ela encontra algumas dificuldades, e eu vou falar quais são. A primeira dificuldade seria a ideia do que a batalha do capítulo 19 vai nos dizer. Se você voltar à sua Bíblia aí, o capítulo 19 vai falar algumas coisas importantes para nós. O capítulo é um capítulo grande, e você verá que é um capítulo que vai dizer de um anjo que pôs em sol, a batalha acontece, e aqui nessa batalha do capítulo 19, você sabe muito bem que o cavaleiro do cavalo branco, a partir do verso 11, ele vem derrotar os inimigos de Cristo. Na verdade, esse cavaleiro é Cristo. E quem que ele vem derrotar? As bestas e até mesmo o anticristo. Só que então, no verso de número 17, vai dizer que o anjo que está posto no pé no sol vai clamar com grande voz e falar para as aves: venham, reunir-vos para a grande ceia de Deus, ou seja, para que as aves comessem o restante daqueles reis, comandantes, poderosos, que ainda não tinham sido derrotados. E aí o que acontece? Tanto esses reis poderosos, os generais, todos esses, e a besta, no verso 19, todos esses que se reuniram para pelejar, eles são derrotados. Todos são derrotados. Por quê? Porque pelo sopro da boca de Cristo há a derrota de todos esses. E aí o que acontece? Esses dois, no caso, verso 20, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, todos que se reuniram para a batalha, foram lançados, verso 20, parte final, vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E verso 21, os restantes, ou seja, aqueles que ainda não tinham sido lançados no lago de fogo, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, o capítulo 19 vai dizer para nós essa batalha. Só que é até estranho a gente falar de uma batalha, porque não tem peleja, não tem luta. Ou seja, eles se reúnem para pelejar. Mas para que eles sejam derrotados, basta Cristo, com o sopro da sua boca, derrotar todos os seus inimigos. E o texto diz então que todas as aves se fartaram das suas carnes. A primeira dificuldade com a leitura cronológica e literalista é porque quando a gente vai no capítulo 20, no verso 3, diz que o diabo ele seria solto e ele era aquele que não mais enganaria as nações. Se você prosseguir ainda, a partir do verso número 7, diz que quando se completasse os 1000 anos, Satanás será solto e virá e sairá a seduzir as nações. A pergunta é, quais nações? Se for uma leitura cronológica, elas não foram derrotadas todas no capítulo 19? De onde que essas nações surgem? De onde que elas vêm? De onde que elas aparecem? Se for uma leitura cronológica, há aqui uma chamada inconsistência literária. Essa é a primeira dificuldade com a perspectiva de que Apocalipse 20 é uma continuação cronológica do capítulo 19. A segunda, que não está clara em Apocalipse, mas eu vou mencionar brevemente, é porque se essa leitura cronológica literalista, se fosse assim, seria um pouco mais tranquilo, então, definir a volta de Cristo. Ou seja, acontece a peleja, o Satanás ele é preso, você vai contar 1000 anos. E depois de exatos 1000 anos, o que vai acontecer? Cristo vai voltar. Então, a partir desse evento, você teria então a marcação exata da volta de Cristo. Qual a dificuldade com esse tipo de interpretação, ou com essa interpretação? Que Cristo deixou claro que nem o Filho, nem os anjos sabem a hora do seu retorno. Se não sabem, não sabem. Se nem ele sabe, então não é sabido. Então, essa seria uma segunda dificuldade. Então, como resolver esse dilema? Então, qual que é a interpretação que vai tentar responder essa questão da relação entre Apocalipse 19 e Apocalipse 20? E é aqui que a gente entra naquilo que nós chamamos de interpretação mais propriamente amilenista. Primeiro é que nós temos, entre Apocalipse 19 e Apocalipse 20, não duas batalhas diferentes, não dois tipos de lutas diferentes. O que nós temos na verdade, uma repetição da mesma batalha. E permita-me tentar mostrar isso. Se você notar bem, há uma relação entre esses dois capítulos. Por quê? No verso de Apocalipse 20, verso de número 3, diz que Satanás é aquele que seduz as nações.
que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Ainda no verso de número 8, vai dizer que quando ele for solto, ele sairá a seduzir as nações. Veja bem o que acontece no capítulo 19. Por quê? No capítulo 19, vai dizer para nós que a besta, verso 19, Apocalipse 19, verso 19, a besta, os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, as nações são ajuntadas em Apocalipse 19 e as nações são ajuntadas em Apocalipse 20. Essa é a primeira evidência de que se trata da mesma batalha. Mas existem outras coisas mais. Verso de número, Apocalipse 20, verso de número 10, vai dizer outra coisa importante para mostrar para nós que é o mesmo evento. Diz que o diabo, o sedutor deles ou dessas nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se fosse cronológico, haveria uma inconsistência novamente aqui, porque no capítulo 19 já nos diz que a besta e o falso profeta foram lançados no lago. E aqui, novamente, em Apocalipse 20, verso 10, eles são lançados de novo? Eles são lançados 2 vezes? Não. É que Apocalipse 20 está recapitulando e expandindo a mesma batalha. E a gente só consegue compreender essa ordem se a gente entende algo importante no livro que eu agora vou passar a escrever. Apocalipse 19 e 20, eles vão descrever para nós a derrota final dos inimigos de Cristo. E há no livro uma ordem muito interessante da maneira como esses inimigos aparecem e eles são derrotados. E aqui a gente aprende que Apocalipse 20 ele está relacionado a outros 2 capítulos do livro de Apocalipse. Apocalipse 19 e Apocalipse 12. Eu já falei do Apocalipse 19, ok? Vamos falar do Apocalipse 12. Vamos ver aqui a ordem que os inimigos de Cristo aparecem. Vamos lá, Apocalipse 12. Esse é um texto fabuloso, fundamental no livro de Apocalipse, para nós entendermos o transcorrer do livro. E a relação desse capítulo com o capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, eu vou ler o texto um tanto quanto rápido, ok? Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, o que você tem aqui em Apocalipse 12? Qual que é o primeiro grande inimigo apresentado aqui? No caso, é o dragão. E veja que Apocalipse 12 e Apocalipse 20 são os textos que vão nos informar quem que era a serpente no Éden. Porque até aqui, a Bíblia, embora a gente saiba que era Satanás, ela, no momento algum, tinha falado com todas as letras que era o diabo. Mas aqui é revelado. Por quê? O que João nos diz? Que esse que está se manifestando é quem? O dragão grande vermelho com 7 cabeças. A serpente que em Apocalipse 20 é lá. Então, nós temos aqui em Apocalipse 12 a revelação do dragão. Ok? Até aqui vocês estão comigo, certo? Qual que é o enredo de Apocalipse 12? Veja bem o palavreado. O enredo é o seguinte: você vê uma mulher que está para dar à luz a um filho. O que acontece? Ela dá à luz a esse filho, só que o que acontece com o filho? Ele é arrebatado. E então diz o texto que esse filho é arrebatado, e a partir do verso 7, então há uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, depois que a mulher tem o filho é arrebatado, há uma peleja.
há uma batalha. E esse que trava a batalha, diz o texto bíblico, especialmente no verso de número 10, que ele tem duas funções. Satanás tem duas funções aqui no verso de número 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Veja o palavreado. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a função dupla de Satanás, aqui, ele acusa e ele seduz. Ok? E aí você sabe que aqueles que venceram, venceram por causa do sangue do Cordeiro, verso 11, e não amaram a própria vida, e verso 12, por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ou seja, e a partir então do verso 13, você tem uma continuação da visão. Satanás furioso, atirado e expulso para a terra, o que ele faz? Ele persegue não mais o filho, porque o filho foi arrebatado ao céu. Quem ele persegue? A mulher. E foram dadas à mulher asas de grande águia, verso 14, para que voasse até o deserto, onde ela é sustentada. Aí, verso 15, então a serpente, aqui a gente fica sabendo especialmente que a serpente do Éden é Satanás. A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a visão do Apocalipse, capítulo 12, ela tem esses elementos, e esses elementos são importantes para nós entendermos a relação deles com o Apocalipse 20. Quais são os elementos? Você sabe que aqui tem uma peleja, e nessa peleja o que acontece? Quais são os elementos? A expulsão do dragão, ele é expulso de sobre do céu, então ele vai para a terra, e o que ele faz na terra? Ele persegue, só um instante aqui, ele persegue os cristãos, e por fim ele seduz as nações. Então, Apocalipse 20, o livro de Apocalipse não tem apenas uma peleja, tem várias. São várias. Apocalipse 12, Apocalipse 20, você pode falar em Apocalipse 14, Apocalipse 7. Então, na verdade, são várias pelejas ao longo do livro. Então, você vê que, além desses termos, tem um outro termo muito importante no capítulo 12 que vai se repetir no capítulo 20, que é a questão do reino. Que foi estabelecido o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem toda a autoridade. Então, o que acontece? Depois dessa peleja, nós vemos Apocalipse 13, Satanás evoca mais a dois inimigos, que nós não vamos ter tempo de trabalhar aqui, mas você vai conferir no capítulo 13. Aqui no capítulo 13 ele vai convocar quem? A besta, as duas bestas. A que emerge da terra, emerge do mar. Aqui em Apocalipse 13. Então, esses são os inimigos. Aí o que acontece? Depois da revelação desses inimigos, falta um inimigo final que é revelado no capítulo 18, que é a grande Babilônia. Essa é a ordem da revelação dos inimigos de Cristo. E qual que é a ordem da queda deles? A mesma, em sentido inverso. Quem primeiro cai? Em Apocalipse, Babilônia. Depois a gente vê no capítulo 19 quem que cai? As bestas. Qual que é o último inimigo a ser desbaratado? Satanás. Por isso, João deixa para Apocalipse 20 a derrota de Satanás. Ele está mostrando quase da metade do livro em diante, que esses inimigos de Deus são derrotados. Mas falta um último inimigo, que é Satanás, e depois de Satanás, a morte. E depois que ele tiver derrotado todos os seus inimigos, o que ele vai fazer?
vai entregar novamente o reino ao Pai. O ponto aqui é mostrar que, na verdade, Apocalipse 20, ele é uma recapitulação de Apocalipse 12. Ele é uma repetição, mas não apenas uma repetição em si, ele é uma repetição e uma expansão. Porque em Apocalipse 12, ainda Satanás está reunindo para a peleja. Só que ele é expulso do céu. Em Apocalipse 20, novamente, ele é expulso, ele é preso, ele depois é solto, reúne as nações em uma peleja e o julgamento. Então, o que nós temos em Apocalipse 20 não é uma sequência cronológica, é uma repetição de Apocalipse 19 e Apocalipse 12. Então, por isso que isso vai fazer diferença na interpretação de Apocalipse 20. Por quê? Porque a ideia de sequência cronológica ela não é a melhor. Desde, por exemplo, no século IV, Vitorino de Petóvio já falava da ideia de que Apocalipse você tem constantes recapitulações. No século IX, um estudioso chamado Venerável Bede, ele chegou a dividir o livro em 7 sessões, e quem agora no século XX popularizou essa ideia das 7 sessões em Apocalipse foi William Hendrickson, que tem aquele livro Mais que Vencedores. Então, já há muito tempo se tem já debatido que o Apocalipse não é uma sequência cronológica, mas ele é uma série de recapitulações. Então, o capítulo 20, ele é uma recapitulação e uma expansão dos textos anteriores. Até aqui, tudo bem? Com isso em mente, vamos voltar então em Apocalipse 20. Confira, por favor, as expressões agora do texto. Já que nós lemos Apocalipse 12, vamos a Apocalipse 20. Diz o texto: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então esse anjo de Apocalipse 20, deixa eu fazer uma divisão aqui no quadro, ele tem 2 instrumentos. Quais são os instrumentos? O anjo, ele tem a chave e a corrente, que também não é algo novo no livro. Se você voltar à sua Bíblia, lá em Apocalipse 9, vá lá em Apocalipse 9, por favor. Apocalipse 9, verso 1 e verso 2. Nós temos aqui a 5ª trombeta, ok? Olha o que acontece aqui na 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, de que abismo Apocalipse 20 está falando? Do mesmo aqui do capítulo 9. Aqui no capítulo 9, o abismo ele é aberto. No Apocalipse 20, o que acontece com o abismo? Satanás é colocado nele e fechado. É claro que a gente vai entender o que significa essa prisão de Satanás, mas o ponto aqui da chave da corrente é mostrar que, na verdade, o que acontece no capítulo 20 é ao mesmo tempo uma repetição e expansão do que ele está nos dizendo no capítulo de número 9. Prosseguindo então, de que tipo de prisão Apocalipse 20 fala? Porque esse é um dos grandes debates entre a perspectiva mais literalista e aquela que vai dizer de forma simbólica. Essa prisão de Satanás, ela é colocada, e eu acredito seguindo aqui o Leandro Lima, em termos de restrição judicial, ou seja, Satanás, quando diz que ele foi preso, é que ele perdeu algumas prerrogativas que antes ele tinha. E isso não deveria ser novidade para nós. Por quê? Voltando aqui ao capítulo 12. O que o Apocalipse 12 vai nos dizer? O que aconteceu com Satanás? Ele foi expulso. Para que ele não fizesse o quê? Ele vai perseguisse e seduzisse as nações. Aí que a gente vai ver o Novo Testamento dá base para a gente entender que essa prisão ela já ocorreu. Não é que ela simplesmente vai ocorrer.
num reinado milenar? Vamos a alguns textos, não muitos, são vários, mas alguns textos. 1 João capítulo 12, especialmente verso 31 ao verso 33. O contexto da passagem você já conhece, alguns gregos querem ver Cristo, e quando isso é anunciado para Cristo, ele então faz um discurso que aparentemente os discípulos não estavam muito compreendendo o que queria dizer. João 12, verso 31 a 33. Veja o que nos diz o texto. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Veja que a palavra expulso aqui, a palavra expulso no capítulo 12, e a palavra lançado no abismo, preso lá em Apocalipse 20, vem da mesma raiz, é a mesma linguagem, ok? Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Cristo está dizendo que quando ele cumprisse a sua morte, a sua ressurreição, o que isso significava ao mesmo tempo? A expulsão do príncipe deste mundo. A expulsão que Apocalipse 12 nos fala, quando que ela acontece? Quando o Filho sobe ao céu. Quando o Filho sobe ao céu, Satanás é expulso. Um outro texto, que a gente não precisa ler, mas é correlato a esse, é o texto de Lucas 10, quando Cristo fala, eu via, quando os discípulos estavam pregando, o que ele diz? Eu via Satanás caindo como relâmpago. O verbo cair ali está numa forma dizendo, ele estava caindo continuamente. Então, a pregação do Evangelho através dos discípulos, Cristo nos diz, é uma das faces da derrota de Satanás naquele presente tempo. Se a gente pode também mostrar outros elementos, Colossenses 2, Paulo vai nos dizer que quando Cristo estava na cruz, o que ele fez com os principados e potestades? Ele os despojou e o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Então, a essa expulsão de Satanás, ou que Apocalipse 20 nos chama de prisão, não é apenas uma prisão futura no reinado milenar. Segundo a perspectiva do Novo Testamento, essa prisão acontece como? E quando? Ela acontece quando Cristo ascende ao céu, Satanás ele é expulso. Quando Cristo faz a sua obra, morre e ressurge, Satanás é expulso. O que significa essa expulsão em termos de restrição? Ele não mais tem acesso ao céu para fazer o quê? Acusar a mim e acusar a você. Ele perdeu essa prerrogativa, ele perdeu esse direito, porque agora nós temos quem intercede por nós junto ao Pai, Cristo. Então, isso é para mostrar que a prisão de Satanás, ela não é em termos literais, no sentido de que ele, de alguma maneira, agora está inativo, ou de que ele vai ficar inativo durante um período de 1000 anos. A prisão de Apocalipse 20 tem que ser entendida no contexto do próprio livro e no contexto do Novo Testamento, que vai dizer para nós que quando Cristo faz a sua obra no seu ministério terreno, Satanás é expulso. Até aqui, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Podemos prosseguir? Ok. Então, esse é um elemento importante. O que significa a prisão de Satanás? É uma restrição o quê? Judicial de prerrogativas que ele não tem mais. Ou seja, esse momento de expulsão coincide com o momento que Cristo sobe ao céu e expulsa o dragão. Então, aqui nós vemos que ele é lançado então para o abismo. E veja bem que ele é lançado, segundo Apocalipse 20, para não mais enganar e seduzir as nações. Uma espécie realmente de restrição. E quando ele é preso, o que acontece a partir do verso de número 4? É o que dá início então ao chamado reinado milenar. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, uma das coisas que é importante é que quando João fala vi, então vi, ele sempre está mostrando uma espécie de repetição. Esses tronos e esses que vão julgar,
eles não são uma novidade em Apocalipse, eles já aparecem antes. Vá, por favor, em Apocalipse capítulo 6. Quem são estes aos quais foi dada autoridade para julgar? Verso de número 9. Apocalipse 6, a partir do verso 9, que é o chamado quinto selo. Ou seja, quando o Cordeiro toma o livro selado por dentro e por fora com 7 selos, e ele vai desatar cada um dos selos. Chega no quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, quem? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que essas almas estão fazendo debaixo do altar? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. De quem Apocalipse 20 está falando que esses aos quais foi dada autoridade para julgar? Os mesmos de Apocalipse 6, verso 9 em diante. Aqueles que foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. São esses, segundo Apocalipse, que já estão reinando. Só que há uma progressão também no livro. Aqui no capítulo 6, verso 9 em diante, o que eles estão fazendo? Clamando por justiça, correto? O que os sinais, os selos aqui, as trombetas e as taças e as derrotas dos inimigos de Deus representam? Uma resposta a esse clamor. E é por isso então que no capítulo 20 há uma progressão. Aqueles que antes clamaram por justiça e por vingança da parte de Deus, o que eles recebem? Essa justiça e essa vingança. E aqui é necessário tocar num ponto que também é controvertido, mas é uma questão mais de tradução. Ainda no verso de número 4, diz o texto assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Na nossa tradução, a Revista Atualizada e outras, aparece essa expressão, vi ainda as almas, dando a entender para nós que são dois grupos diferentes. Um é o primeiro grupo que tem autoridade para julgar, e outro é o segundo grupo das almas dos decapitados. Só que no texto original não tem a expressão ainda. O texto simplesmente diz, vi as almas dos decapitados. Em resumo, não são dois grupos, é apenas um. O que o verso 4, a parte B, está fazendo para nós é especificando ainda mais e expandindo quem são estes que agora têm autoridade para julgar. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, resumindo aqui essa questão do verso 4. O verso 4, ele é uma repetição, uma expansão de Apocalipse 6, verso 9. Quem é que reina e vive com Cristo durante os 1000 anos? Aqueles que serão convertidos agora para frente, vão reinar com Cristo? Ou apenas aqueles que estarão vivos durante o reinado milenar? Não. Esses que vivem e reinam com Cristo são todos os crentes mortos por causa da palavra de Deus ao longo da presente era. É a estes que Cristo dará autoridade para julgar. A ideia do trono aqui é alguém que tem autoridade para julgar. Ou seja, esses que recebem autoridade para exercer juízo. Vai ter uma passagem muito interessante de Paulo, em 1 Coríntios 6, depois vai repetir a mesma ideia no capítulo 8, sobre a questão do litígio entre irmãos. Irmãos levavam uns aos outros em tribunais humanos. O que Paulo diz? Por que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês estão levando as suas causas perante juízes seculares, sendo que vocês não sabem que vocês vão julgar quem? Homens e anjos. Então, já em Paulo, nós temos claramente a ideia de que os cristãos, a eles será dada autoridade para julgar. E esse reinado milenar, em que eles vivem e reinam com Cristo, não é um reinado apenas futuro, porque Apocalipse 12 já nos disse que quando ele derrota o dragão, o seu reino está estabelecido.
Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Então, chegamos ao verso de número 5. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Novamente aqui, a semelhança do verso 4, há uma questão de tradução. Porque na revista atualizada em outras versões está assim, o restante dos mortos não reviveram. Isso é uma interpretação, tá? O verbo reviveram. Porque na língua original está dizendo assim, o restante dos mortos não viveram até se completassem os 1000 anos. Ou seja, fala que esta é a primeira ressurreição, vou chegar lá. O ponto é mostrar o quê? Que basicamente Apocalipse 20, verso 4, fala de um grupo daqueles que já estão mortos, e Apocalipse 5 vai falar o restante dos mortos. Eles só vão viver, não viveram até os 1000 anos. Aí vem então a expressão que a gente chega, primeira ressurreição. E esse ponto, até mesmo entre reformados, calvinistas e amilenistas, é um ponto debatido. Agostinho, no século IV, defendia que a primeira ressurreição era a conversão, que era sair da morte para a vida. Os amilenistas modernos, no século XX, já vão defender uma outra interpretação para a primeira ressurreição. Por quê? Como é que nós vamos compreender essa primeira ressurreição? E aqui eu preciso escrever, porque esse ponto é um ponto que não tem como, tem que escrever mesmo. Apocalipse 20 vai falar para nós da primeira ressurreição. Todo mundo com isso aí concorda. E nós vemos então, verso de número 6, que fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Então ele fala da primeira ressurreição e da segunda morte. Como é que nós vamos entender a primeira ressurreição? Essa expressão, como outras, elas têm que ser entendidas no mesmo capítulo, ou seja, em Apocalipse 20. O que está faltando nesse quadro aqui para a gente entender o que significa primeira ressurreição e segunda morte? Faltam duas expressões que não aparecem aqui, mas são importantes. A chamada segunda ressurreição e se tem segunda morte, existe a primeira morte. Ok. Agora vocês vão me ajudar a completar aqui. Beleza. Diz o texto que a primeira ressurreição, ela é para quem? Quem que experimenta a primeira ressurreição? Podem falar. Quem experimenta a primeira ressurreição? Só tem uma classe ou um grupo de pessoas que podem experimentar. Os crentes. Ok? Mas e a segunda ressurreição, que na verdade é a última ressurreição? Quem que experimenta? Apocalipse não nos diz categoricamente, ok? Mas Paulo nos diz, em 1 Coríntios 15, que essa segunda ressurreição, ela é para crentes e ímpios. A primeira morte. Quem experimenta a primeira morte? Só os crentes, os ímpios não? Quem experimenta a primeira morte são os crentes, novamente. E quem experimenta a segunda morte são os ímpios. Dentro desse quadro, o que o texto está falando de primeira ressurreição? A ideia de Agostinho é de que era conversão. Mas o texto, na verdade, está dizendo que a primeira ressurreição é a passagem quando a gente está vivo e a gente morre. Então, essa é a primeira ressurreição.
Esses que o texto fala que viveram, reinaram com Cristo, tem a ver com aqueles que já morreram no Senhor. Então, a primeira ressurreição, na verdade, que só os crentes podem viver, é a passagem da vida para a morte, mas que nós continuamos a viver. Nós não revivemos, nós vivemos. Talvez está meio confuso, vale lembrar um texto de Cristo, uma fala de Cristo em João capítulo 11. O que ele diz? Aquele que crê em mim, ainda que morra, verá. E aquele que viver, de forma alguma, não morrerá eternamente. Então, já lá em João 11, Cristo está nos dizendo que morrer, na verdade, é viver. Por isso, pode se falar em termos de primeira ressurreição. Esse quadro aqui facilita um pouco para a gente entender o que o texto quer dizer com primeira ressurreição. Então, resumindo, aqui a ideia, eu gostaria de falar o restante do texto, 7 a 10, 11 a 15, mas qual que é o resumo aqui sobre a questão do milênio? Que a compreensão do milênio mais razoável é a compreensão simbólica. O reinado milenar de Cristo não será um reinado milenar futuro só para Israel aqui na terra. Ele já é um reinado presente, em que aqueles que já morreram no Senhor, eles vivem e reinam com Cristo. Mas eles não vão passar pela segunda ressurreição até que se complete o número dos conservos. Então, o milênio já está em andamento, ele já é presente. A forma do Apocalipse escrever de Satanás sendo preso, dele ser solto, são formas simbólicas para representar o fato de que quando Cristo morreu e ressuscitou, e nisso houve então a vitória de Cristo, Satanás foi expulso do céu, perdeu algumas de suas prerrogativas, mas ele continua em ação. Só que o destino dele, o resultado já está traçado. Apocalipse 20, no final do restante do texto, já nos conta. Então, só para resumir, a perspectiva milenista é de que nós já vivemos o milênio. Aqueles que já morreram no Senhor, já vivem e reinam com Cristo. Estão esperando até a segunda e última volta de Cristo para todo esse processo escatológico se encerrar. E então, Cristo tendo derrotado os inimigos dele, as duas bestas, o anticristo, Satanás, e tendo derrotado a morte, que é o seu último inimigo, ele vai novamente entregar o reino a Deus e Pai. Mas desde já o nosso Senhor tem toda a autoridade sobre céus e terra. Satanás tem autoridade. Ele disse para Cristo em Lucas 4, essa autoridade dos reinos me foi dada, só que é desses reinos. Uma autoridade que foi dada para ele, mas Cristo é aquele que tem autoridade sobre céus e terra, e ele já reina, não sobre um país apenas, um governo étnico, mas um governo universal. E nesse governo os crentes já têm parte, eles vivem e reinam diante do Senhor. O ponto que eu gostaria então de encerrar com a parte prática, que eu acho que é fundamental no Apocalipse 20, que está dizendo para nós qual é a condição dos nossos irmãos queridos, nossos parentes, crentes do Senhor que morreram. Onde eles estão, como estão e o que eles estão fazendo. Eles estão junto a Cristo. Eles estão junto ao trono de Deus. E eles estão vivos, conscientes, aguardando até que todos sejam aperfeiçoados, para que eles também sejam transformados e possam habitar para sempre com o nosso Senhor em glória. Isso nos traz muito consolo. Sejam eles que já morreram, ou nós que certamente morreremos, nós vamos continuar a viver e reinar com Cristo. Por esses 1000 anos, não literais, mas simbólicos, até que o nosso Senhor volte e consume toda a sua obra. Isso que o milênio quer nos mostrar, nos dá consolo diante da morte, daqueles que já se foram ou da nossa própria morte, porque a qualquer momento eu e você podemos ser mortos por causa do testemunho de Deus, por causa da palavra de Deus. Por não permitirmos que seja colocado em nossa mão o testa, mas não tenho tempo de entrar aqui, a marca da besta. Nós seremos restringidos, limitados, porque nós não vamos andar segundo a filosofia desse mundo. Isso significa que nós podemos ser, aos olhos do mundo, derrotados, mas para Cristo nós somos mais que vencedores.
E, em resumo, é isso que o livro quer nos mostrar, quer nos incentivar e vermos, na verdade, um cristão como aquele que já é vencedor. Bom, essa foi de forma bem corrida, bem rápida, assim, com muita informação, a exposição de Apocalipse 20, verso 1 a 6. Se houver outro momento, outra oportunidade, eu termino o restante do texto. E tem algumas indicações que depois eu posso passar. Se o Silas quiser, eu posso passar para deixar na descrição do vídeo do YouTube algumas indicações de livros sobre esse assunto para serem lidos e autores que trabalham esse tema com mais extensão, com mais profundidade, com maior riqueza de detalhes, mas que o tempo aqui a gente vai tratar do que deu para tratar, ok? Agora abrindo espaço para perguntas, são 10 para as 9 pontualmente. Abrir espaço para algumas perguntas, para quem tiver a gente então encerrar esse nosso momento aqui sobre o milênio, e depois eu passo para a dona Eidia a palavra, ok? Perguntas? Silas? Explica para mim o que significa Satanás estar preso, que eu perdi um pouco, e essa questão da marca na mão e da testa também é simbólico? Sim, boa pergunta. Vou responder a parte A e a parte B nessa pergunta. Satanás ser preso e ser solto são figuras metafóricas, simbólicas. Desde Apocalipse 1, verso 1, o livro já dá indícios de que ele não deve ser lido de forma literal, que ele pretende ser lido de forma simbólica, porque ele está seguindo uma tradição do Antigo Testamento de livros com temáticas apocalípticas que são simbólicos, como Daniel, como Ezequiel. Então, a imagem do Filho do Homem, do Carneiro, do bode em Daniel, são todas imagens simbólicas. Então, Satanás ser preso e solto são figuras simbólicas para representar uma verdade que ele está restringido, ele está limitado, as prerrogativas que ele tinha ele não tem mais, porque ele está preso. Ao mesmo tempo, nesse período milenar, ele será solto, ou seja, ele continua em atividade, restrita, mas em atividade. Então, em resumo, Silas, essa é a parte simbólica. Sobre a questão da marca da besta, novamente é um ponto divergente, eu teria que ter mais quase 3 encontros para explicar isso, mas de forma resumida, a marca da besta, ela não é um sinal específico, historicamente detectável num ponto da história, de um sinal na mão ou na fronte. Novamente é um símbolo. Por que mão e fronte? Porque são locais que você tem evidenciado que você é, uma forma de identidade. Ou seja, o que é a marca da besta? É uma forma de agir, um estilo de vida que identifica se você pertence à besta ou se você pertence ao cordeiro. Não é um código de barras, não é um produto específico, não é um chip. É uma forma de agir que se assemelha à besta. O que a besta faz? Ela é inimiga de Cristo, ela fala assolências, ela afronta e persegue os santos. E se você não tiver esse sistema de ação, se você não adotar esse estilo de vida, você não poderá comprar, você não poderá vender, você não poderá comerciar. Por quê? Comercializar. Por quê? Você será restringido. E aqueles que se deixam levar e têm a marca da besta, eles compram, vendem livremente, eles se enriquecem na chamada Grande Babilônia. Mas os santos não, eles não podem fazer tudo isso. Eles sabem que pertence ao Cordeiro e eles são identificados assim. Mas não é apenas a marca da besta, mas a marca do Cordeiro também está em Apocalipse. A gente só fala da marca da besta, mas é a marca do Cordeiro. Tem aqui, os santos são identificados, por exemplo, como aqueles que têm vestiduras brancas. Apocalipse 6. Essa ideia é repetida em Apocalipse 7, em Apocalipse 14. Então, não tem apenas a marca da besta, existem as marcas também do Cordeiro. Ok? Próxima pergunta, lá atrás, Valdemar? Pode ir. Como será feita a derrota dos últimos 2 inimigos? Sabe, Satanás e a morte? Segundo a Escritura nos diz não apenas Apocalipse 20, mas Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, esses 2 últimos inimigos serão derrotados quando Cristo voltar. E na verdade, para ser mais exato, Valdemar, não haverá nem que se pode dizer de uma batalha, de uma luta, como se fossem entre iguais para ver quem que vai ganhar ou perder. Cristo, com o sopro da sua boca, com a espada da sua boca, ele já definirá a sentença, isso é a derrota de Satanás e a derrota da morte.
o último inimigo a ser vencido e a ser lançado no lago de fogo e enxofre. Dizendo que lago de fogo e enxofre também é uma figura simbólica, para representar o caráter duro, permanente e incontestável do juízo de Deus. Então é assim que acontecerá a derrota dos últimos dois inimigos. Satanás, o último inimigo a ser vencido é a morte. Próxima pergunta. Não são essas? Rony, sim. Defende a questão do 666 baseado aonde? É porque o número de homem de 666, que novamente os números em Apocalipse, eles são simbólicos. Eu caminho muito com o reverendo Leandro Lima e ele vai dar uma explicação muito interessante para o 666. Porque qual que é o número de Cristo da perfeição em Apocalipse? Todo mundo sabe. 7. Se você sabe que a cultura hebraica e a poesia bíblica ela é dada a muita repetição. Tanto é que em Isaías 6, quando quer dizer que Deus é santíssimo, que diz Santo, Santo, Santo. Em Apocalipse você tem várias repetições. Então, 666 é 666. Uma repetição tripla do número 6. O que é o número 6? É o número da imperfeição. Então, é como se estivesse dizendo para nós. O número da besta, o número de homem, ele é uma tentativa de copiar a perfeição divina. A besta não tenta copiar, ela tem a aparência de cordeiro, né? Mas fala como besta. E o texto vai dizer para nós que, na verdade, a besta ela é uma versão plagiada de Cristo, mas muito imperfeita. Por isso o seu número é 666. Imperfeição, imperfeição, imperfeição. É, claro, uma das explicações primeiro é 666. Há alguns autores que vão usar a técnica de gematria, de atribuir números a letras para tentar reconstruir, certo? Através de contas complexas e todo um jogo de palavras, dizendo que o 666, na verdade, significa Nero redivivo, significa outra coisa. Eu acho que literariamente faz mais sentido que é uma tripla repetição da imperfeição da besta de Satanás. Ele tenta parecer, mas ele não consegue. Só para ter uma ideia dessa paródia, Rony, no livro de Apocalipse, Cristo desde o início é apresentado como aquele que era, que é e que há de vir. E a besta? Ela era, não é mais, foi derrotada. Uma forma de paródia com a besta. O livro de Apocalipse tem muitas dessas imagens de paródia, de ironia, de inversão. Este estudo, sabe, dos dispositivos literários em Apocalipse é um estudo um pouco mais recente, mas tem levantado aspectos importantes para mostrar como o livro ele se autoexplica. Basta seguir os próprios recursos retóricos que o livro tem, literários que o livro tem. Então, 666, a explicação para mim mais satisfaz literariamente ao livro é essa. Okay? Essa questão, assim, na minha cabeça, é coisa meio complexa, né? Mas eu poderia dizer que o reino milenar de Cristo, dentro da tese de Jair ainda não, Sim. Ela já foi inaugurada e ela está afunilando. Sim. Até chegar no ápice, né, da segunda vinda dele. Ótimo, boa pergunta. Há indícios, né, fortes de que a igreja vai passar pela grande tribulação. A tendência da gente é querer sair dessa, né? Mas dentro da teoria, da tese ali, da corrente amilenista, a igreja sim vai passar pela grande tribulação. Ou, em outras palavras, vamos fazer uma resposta retrospectiva. Em outras palavras, a igreja já passa pela grande tribulação. O que acontece, ela tende a se intensificar. E por que eu posso defender que a igreja já passa pela grande tribulação? Porque em Apocalipse 7 é perguntado, e esses, de onde vêm, quem são? Estes são os que vêm da grande tribulação. Quem é? Em Apocalipse 7, o número total de eleitos. Então, esses eleitos já passam pela grande tribulação. O que vai acontecer é que com a iminência cada vez maior da volta de Cristo, a apostasia
ela vai se intensificar. Não é João que nos diz nessas palavras, é Paulo, por isso que um texto auxilia outro. E é interessante essa ideia da apostasia se intensificar, porque o que é a apostasia? A apostasia é aqueles que estavam no meio da igreja declarando: não somos, nunca fomos crentes. E mais ainda, disso eu posso prosseguir, diz que o grande apóstata será o anticristo. Paulo nos diz, um homem da iniquidade. Portanto, ao mesmo tempo que existe reinado milenar, eu concordo com você que haverá um sentido de culminância, de uma expectativa cada vez mais forte, de sinais talvez mais intensos, no sentido assim, da incredulidade, da impenitência, da reticência impiedosa contra Cristo, contra os seus eleitos. Isso tende a se intensificar para mostrar exatamente a iminência do retorno do nosso Senhor. Última pergunta, se podemos, para a gente. Seu nome e... Alessandra, sim. No início, o senhor falou que o capítulo 19 e o capítulo 20, eles não eram cronológicos. Sim. Que o capítulo 20, ele meio que repete o que aconteceu no capítulo 19. Certo? Mas lá no versículo 10, que foi usado como exemplo, quando se fala, dá a entender de que quando o diabo foi jogado, foi lançado, tanto a besta quanto o profeta, o falso profeta, já estavam lá. Sim. Então, assim, pensando de forma cronológica, eles não foi ao mesmo tempo, eles já estavam lá, e eu fico um pouco confuso. Sim, boa pergunta, Alessandra. Mas veja bem, só para reforçar a tese de que são passagens paralelas e ao mesmo tempo uma expande a outra. No verso 7 e verso 8 diz que Satanás sai para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Aparentemente aqui não aparece a besta falso profeta, correto? Mas Apocalipse 19, Apocalipse 13 vão nos dizer que quem é que Satanás usa como instrumentos para seduzir as nações? A besta e o falso profeta. Então, embora eles não apareçam aqui, a peleja de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel capítulo 39, que é mencionada aqui em Apocalipse 20, é a mesma descrição da peleja de Apocalipse 19. Só que Apocalipse 20 nos fala de um inimigo mais que ainda não tinha sido lançado no lago de fogo e enxofre, que é Satanás. Aí eu concordo com você. A gente dá conta de explicar todos os detalhes do texto? Não. Mas se o texto ele parece que transcorre numa certa velocidade, a gente não tem como colocar em termos cronológicos muita distância entre o verso 10 e o verso 7 e 8. Se é a mesma peleja, em que aqueles outros 2 inimigos foram derrotados, aqui é só uma questão de, vamos dizer assim, acréscimo literário. Gente, lembra da peleja lá? É a mesma aqui, mas é um detalhe. Ainda tem um inimigo que vai ser lançado também nesse lago, que é Satanás. Então, é claro, Alessandra, a gente já falou nos últimos 2 encontros, que essa é uma linha interpretativa. Existem outras, com várias outras perguntas. Estou tentando expor aqui de forma sucinta uma das interpretações que eu acho que confunde menos, na minha opinião, e na opinião de vários outros, não estou sozinho, e que auxilia mais para compreender o livro como um todo, não de forma seccionada. Bom, antes de encerrar, eu queria novamente agradecer a presença, a participação e a atenção de vocês. Um assunto complexo, controverso, de vários detalhes, várias perspectivas diferentes. Agradecer, eu não estou aqui presente, mas ele vai ver no YouTube, vocês podem transmitir ao reverendo Gil pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso, foi um prazer convivermos esses 3 encontros aqui por enquanto. Devo voltar aqui na igreja em junho.